Algumas considerações que eu levo desse texto o Senhor, Ele vai enviar a princípio 70 pessoas com uma missão, com uma incumbência. Eles são felizes. O texto diz que eles vão retornar maravilhados, porque os espíritos no nome do Senhor se submeteram, os enfermos, eles foram curados. É quando o Senhor olha para eles e diz que na verdade a motivação não deveria ser aquela, mas a motivação deveria ser o fato deles terem o nome escrito no livro da vida. Está tratando a questão da salvação, porque vale mais o indivíduo do que aquilo que ele produz. Essa é a verdade do reino. É nesse mesmo contexto que o Senhor vai dar graças ao Pai, e Ele vai dizer que Ele ocultou, Ele encobriu a sabedoria, a revelação dos instruídos, dos sábios, a fim de revelar aos pequeninos. Isso chama a gente para uma atenção maior. As Escrituras dizem que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então a gente começa a balancear e entender que sabedoria de homem é uma coisa e sabedoria de Deus é outra coisa. Provavelmente alguém se acha sábio aos seus próprios olhos. Com base nessa verdade, a revelação dele foi ocultada. Diante desse contexto de verdades e intensidade na questão de indivíduo, salvação, um doutor da lei, um mestre, vai parar Jesus com a questão acerca da vida eterna. Ele vai interrogar Jesus acerca da salvação. E ele vai dizer: como faz para herdar a vida eterna? O Senhor diz como você lê a lei, como você interpreta. Afinal de contas, é um doutor. E eu não falo doutor da lei romana, eu falo doutor da lei judaica. Ele é perito, ele conhece. Então é verdade que ele vai apresentar o decálogo de uma forma muito prática, os mandamentos, dizendo: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Leu, interpretou da forma correta, porque a gente sabe que não é porque a gente tem uma vida de leitura, ou porque somos assíduos, independente, se devocionais, se pedagógicos, se exegéticos, isso não nos credencia a boas interpretações. Isso é uma bem verdade, mas aqui o doutor da lei é feliz quando ele interpreta da forma correta. O Senhor diz: faz assim, terás a vida eterna. Mas ele, para sair pela tangente, ele se justifica, e a psicologia vai dizer: justificativa é fuga. Mas muitas vezes alguma coisa tem por detrás dos bastidores. Ele vai dizer: quem é o meu próximo? É quando o Senhor vai desencadear uma história para contextualizar esse momento e responder ao doutor: quem é o próximo? A Bíblia diz que tem um homem saindo de Jerusalém para Jericó. Isso é legal, porque Jesus disse que esse homem, que provavelmente é judeu, ele tem ponto de partida e ele tem um destino. É interessante enfatizar que Jesus está dizendo acerca de alguém que tem um propósito. O propósito está revelado no ponto de partida e no destino, porque ele fala de um homem que sabe aonde está e entende aonde quer chegar.
Todo homem precisa ter ponto de partida, isso é o seu endereço, é a sua referência. Agora, destino é para poucos, é para quem tem propósito, é para quem tem ideais. Mas uma verdade que vai acarretar no percurso: a Bíblia diz que no meio do caminho, ele é pego por um imprevisto, ele é espancado, ele é ferido, ele é roubado, e ele quase chega a óbito. O texto vai enfatizar que ele não consegue concluir esse percurso, ele não chega no destino. Não porque fosse uma descida, mas uma verdade: o lugar onde ele está, para o lugar onde ele vai, precisam se fazer cálculos, porque o proverbista diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas a resposta certa vem de Deus. Eu não posso, porque eu tenho um caminho, eu não posso, porque eu tenho um propósito, achar que eles estão avalizados por Deus, que eles têm o seu aval, que eles têm a sua confirmação, quando na verdade isso é uma saída do meu coração. Isso é errado. Nas muitas vezes eu me frustro com isso. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ai do homem que confia em si mesmo. É a palavra. Vai chamar a minha atenção que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Os sonhos de Deus são mais altos que os nossos sonhos, a sua proposta, o seu projeto. Então entenda: todas as vezes que a gente projetar sem Deus, sonhar sem Deus, pensar sem Deus, a gente vai se frustrar, a gente vai se machucar, vai se ferir. Mas quando a gente alinha a nossa vida à proposta de Deus, porque Deus está acima, Deus está nos lugares altos, é a partir desse princípio que a gente vai acertar, que a gente vai conseguir, que a gente vai alcançar, e que o destino será certo na nossa vida. Ele está saindo de Jerusalém. Jerusalém é a habitação da paz, é o centro espiritual da vontade de Deus. A gente tem que pensar assim: Jericó não é a mesma Jericó dos tempos de Josué, sucessor de Moisés, mas uma Jericó reconstruída por Herodes nos dias de Jesus, como área comercial. Distava 27 quilômetros. O imprevisto do percurso, causado por salteadores que não estavam na planta deste homem que não tinha direção de Deus. Uma descida. Descer faz bem, a gente sabe disso, porque Jesus disse que todo aquele que aprendeu a descer, se render, se humilhar debaixo da onipotente mão de Deus, no tempo certo, ele é exaltado, ele cresce, ele prospera, ele progride. Mas essa descida não é uma descida que faz com que os níveis de relacionamento se elevam. Como por exemplo, você vai olhar para Jeremias, o Senhor vai dar uma instrução para a casa do oleiro, porque lá o Senhor fará ouvir as palavras. Mas a casa do oleiro estava localizada geograficamente numa descida. Então ele precisa descer. E o porquê que ele precisa descer? Porque o que ele vai ouvir, além de ser muito profundo, ainda vai dar a ênfase dele contemplar. O oleiro está trabalhando sobre as rodas, e as suas mãos vão reformar, vão restaurar um vaso, e vão fazê-lo perfeito novamente. E eu já entendi que para contemplar a obra das mãos, que é realizada na olaria, só existe uma forma: é deixar tudo aquilo que somos, o que temos, o que queremos ser, de lado e descermos na presença desse Senhor. Então existem descidas que fazem os níveis de relacionamento se elevarem em Deus. Mas essa descida para Jericó, para essa área comercial, é uma descida que afasta ele de Jerusalém, do centro da vontade de Deus. Sabe o que eu quero crer?
que todos esses assaltos, as feridas, o fato dele não chegar a óbito, tendo projetado de si próprio, sem a confirmação de Deus, eu ainda consigo me alegrar. Por quê? Porque ele foi ferido, foi assaltado, foi roubado, mas o texto enfatiza, ele foi deixado meio morto. Se ele está meio morto, significa que ainda há vida. Se ainda há vida, significa que há esperança. O que eu quero enfatizar é que o caminho proporcionou a esse homem muitas feridas, muitos assaltos, mas não foram capazes de matar o projeto de Deus na vida dele. Provavelmente alguém que me ouve nessa ocasião, que já foi o alvo de muitas feridas no caminho que trilha, e é Deus dizendo a você profeticamente: o caminho pode ter te ferido, pode ter te assaltado, te roubado, mas a vida em si foi preservada, por causa da proposta. Deus tem um projeto sobre você. Tem um sacerdote descendo, tem um levita também, e ambos vão fazer a mesma coisa, vão tomar distância do judeu ferido. Não há patriotismo nisso, não há amor, não há compaixão, não há verdade aqui, porque tudo aquilo que eles pregaram no templo, eles vão despregar com as ações fora do mesmo. E o texto vai dizer que eles vão tomar distância. Alguém vai falar que eles não têm recursos, eles estão desprovidos de recursos. Pelo fato deles estarem com as mãos vazias, eles vão se distanciar. Eu não acredito. E ainda que isso fosse uma verdade, eu quero crer que as mãos vazias, o fato de estar desprovido de recursos, não me impede de estender a mão para auxiliar alguém que precisa de ajuda, ou de abraçar alguém para que se erga, se levante. Não é o fato das mãos estarem vazias, é o fato de ausência de compaixão, ausência de amor, ausência de prática, com toda a teoria que se conhece. Mas uma verdade, talvez o medo de ser vítima dos assaltos que o ferido também recebeu, ou provavelmente por não tornar-se cerimonialmente impuro, porque o homem está ensanguentado, e se o sacerdote tocar no sangue, automaticamente ele não pode mais exercer na casa do Senhor as suas atividades. Ele não quer se comprometer por causa de uma tradição, ele não quer ajudar porque ele acompanha um rito religioso. Isso é muito sério. Esse rito está afastando ele de quem precisa de ajuda. E querido, para que manter uma tradição? Para que manter um costume que me afasta das almas, que me afasta do socorro a alguém, que me afasta de ajudar o ferido, que me afasta de auxiliar aquele que precisa de ajuda, o doente? Isso não está valendo a pena. Se você coloca na balança a vida humana, o ser humano e a tradição, você vai perceber que esse sacerdócio está valorizando mais as coisas que as pessoas, está deixando de lado pessoas que se devem amar para valorizar as coisas que você deve apenas usar. Isso é muito sério. Sacerdócio aqui, não pense você, que aponta para o pastor da igreja, para o apóstolo, para o bispo, porque cá para nós, a Bíblia diz em Cristo Jesus, nós somos geração eleita, sacerdócio real. Isso tem a ver conosco. É quando o nosso sacerdócio não consegue mais fazer nada fora da casa, fora das limitações do templo, onde a gente prega, onde a gente ora, onde a gente intercede. E cá para nós tem um detalhe, porque ele está passando, tomando distância da situação, para não se comprometer, para não auxiliar, e quem está vindo atrás corresponde às atividades do templo junto a ele, ao levita, está abaixo na hierarquia. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai seguir os passos, ele vai fazer igual, ele vai tomar a mesma distância, ele não vai ajudar. Pare para pensar que ele apenas está sendo influenciado ao chão que já foi pisado. Ele está sendo influenciado, isso é a influência do chão que ele está pisando, porque alguém que fez, então eu devo fazer. Porque se o sacerdote agiu assim, eu também devo agir. Porque se ele teve essa escolha, eu também devo escolher de igual modo.
E cá para nós, tudo que a gente faz, de certa forma, está refletindo em alguém, em algum ponto. As nossas palavras, as nossas ações, os nossos gestos. Isso é tão verdade, que fez com que o levita se distanciasse, não auxiliasse, não ajudasse. Fez com que ele também não parasse para avaliar a causa, estender as mãos, mas tomasse distância. E é a palavra de Deus que fala acerca disso, Isaías, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O legado de Cristo vai dizer que por onde ele passou, quem passa é curado, quem passa é sarado de suas enfermidades. John Stott vai dizer que na Via Dolorosa, todas as pessoas que seguiam aquele percurso pós-Cristo eram saradas de sua enfermidade, eram curadas de todo o mal, porque pisaram em seu sangue, cumprindo Isaías, esse legado que foi iniciado no Getsemane. E eu gosto do que Lucas diz. Lucas fala que ele vai orar ao Pai acerca da cruz, é o cálice, e ele vai suar grandes gotas de sangue que vão tocar o chão. É nessa ocasião que eu penso que a terra começa a ser abençoada, porque ela havia sido amaldiçoada em Gênesis. Porque quando o sangue de Jesus toca em forma dessas grandes gotas, o chão, gotas de incorruptibilidade, vão tocar uma terra maldita, para que ela seja abençoada desde então. Você precisa saber o que você está deixando para quem vem atrás de você. Você precisa saber o que você está construindo para quem segue você. Você precisa saber aonde você quer chegar, porque tem alguém que está atrás de você, tem alguém que te segue, tem alguém que é influenciado, tem uma multidão que você carrega. Pense nisso. Para pensar o que você está refletindo em alguém. Eles não se comprometeram, eles tiveram a mesma atitude, influenciados pelo mesmo contexto, pela mesma decisão. Eles vão se ausentar do enfermo, mas um samaritano vai parar. A Bíblia diz que mesmo não sendo patriota, mesmo não sendo um samaritano caído, mas um judeu, ele não está nem aí para a questão da cultura, para a questão do rito religioso. Ele sabe que é alguém que precisa de ajuda e ele tem um caminho a seguir, mas ele vai parar porque a compaixão está ativa nele, o amor está expresso. Querido, não pense que não. Essa questão de amar emprega horas, essa questão de compaixão, de ser misericordioso, isso gasta tempo. E hoje eu entendo por que a gente não quer mais se envolver com essas práticas, ainda que seja um mandamento, que reflitam para a salvação, para a vida eterna. A gente não quer se envolver porque vai gastar tempo. Tem que parar para auxiliar, tem que parar para aconselhar, tem que parar para abraçar, tem que parar para tratar as feridas. Isso a gente não quer fazer. A gente até paga para alguém fazer, em forma de oferta. A gente até auxilia alguém para que alguém vá em nome do Senhor, mas a gente não quer se comprometer com essa causa, porque a gente entende não ser problema nosso, ainda que seja a vontade, o ide do Senhor. O samaritano para, ele estende as mãos, a cultura é quebrada. O texto diz, é o texto que vai dizer, que ele vai estender as mãos, ele tem vinho, ele tem azeite, para curar o moço ferido, sarar, cicatrizar. Entenda, os recursos que eram dele, de uma disponibilidade particular, pessoal, ele não vai reter, ele vai despejar na vida desse homem ferido, mesmo sem conhecê-lo. Aqui não opera troca de favores, aqui é além da barganha, porque isso é amor. É quando a gente faz sem pensar no que a gente vai receber, é quando a gente age sem pensar naquilo que a gente pode ser ressarcido pelo ato que a gente cometeu. Então pense nisso. Ele auxiliou para que ele fosse curado. E uma coisa que vai chamar minha atenção, vai me confrontar, é uma verdade. Com tom de pluralidade, muitos no caminho para ferir, para assaltar, para machucar, para ferir, para dar as costas, muitos, tom de pluralidade, mas para ajudar, apenas um singular.
E alguém vai tentar entender ou dizer que a maioria é aquela que faz oposição, a maioria é a que age para destruir, a maioria é a que tenta ferir, a maior parte é a que tenta prejudicar. Querido, ainda que seja uma boa parte à sua volta, no contexto, no caminho que foi traçado por Deus para a sua vida ou por você mesmo, para te ferir, acredite, que ainda que seja um apenas com um tom de singularidade na sua vida, um com Deus sempre vai ser a maioria. Então acredite, que independente de quantos feriram você, que quantos deram as costas para você, o nome de Deus está sendo glorificado nesse um que parou diante de você para estender a mão de te auxiliar, para que você estivesse de pé. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Ele é bom, tem um ferido, tem toda uma verdade aqui por detrás disso. Tem muitas coisas, muitas verdades aqui inseridas nesse texto. Dentre elas, ele vai colocar na cavalgadura e vai levar esse judeu para uma estalagem. Essa estalagem representa a casa de Deus. E esse ato aqui é um ato muito forte. Ele vai pagar para que o ferido seja cuidado, para que o ferido seja amparado, até que ele sare. E ainda, se ele ficar por mais dias do que o que foi pago, na volta, ele vai ressarcir quem auxiliou, quem amparou o ferido. O que vai chamar minha atenção é que o ferido vai receber cuidados de um recurso que foi desprovido das mãos de um samaritano. Quer dizer que o judeu está sendo amparado e o recurso não está vindo da pátria. Não é o sacerdote, não é o levita, não é um judeu que está pagando para ele ser restituído. É um samaritano. Pega isso. Ainda que o recurso precisa chegar de longe, as portas da casa de Deus, as portas dessa estalagem jamais vão fechar. Ainda que quem é daqui não queira investir, não queira participar, não queira se mobilizar com a causa, quer cuidar de feridos, enquanto a casa estiver com essa motivação, o recurso está chegando de longe, mas a casa jamais vai fechar as portas. É nesse contexto que o doutor da lei está. E o Senhor vai se voltar para ele. Qual dos três te parece ser o próximo? E ele vai dizer, ainda que pareça fácil, mas não é, porque ele é judeu, doutor. E ele vai ter que afirmar que é um samaritano. E quando ele afirma, ele vai estar dizendo que a cultura precisou ser quebrada para que a mão se estendesse e houvesse cura. Porque quando tradições se quebram, costumes, ritos religiosos, quando há quebrantamento, há cura em nosso meio. Ele afirma ser o samaritano, e esse é o primeiro passo para ele ser tratado, porque o Senhor está desencadeando essa história para falar dele. Ele é o homem da história que foi ferido no caminho, que tinha ponto de partida e destino. Ele é um homem da história que recebeu tantos assaltos na sua fé, espancamentos, que ele perdeu a sua própria identidade. E o Senhor está usando um exemplo externo para curar uma ferida interna causada na vida desse doutor. Jesus vai dizer, vai e faz igual. Vai e faz igual, e terás a vida eterna. Só pare e analisa comigo. O Senhor está falando para um doutor que conhece toda a parte teórica, que é na prática que ele tem a vida eterna. Então não adianta ter uma mente brilhante se o meu coração não for solidário. Não adianta ter uma capacidade de raciocinar e de interpretação se o meu coração não for a causa alheia, não for os propósitos do reino.
O Senhor diz: a vida eterna está atrelada ao amor com o próximo. Fazendo assim, você terá a vida. Então pare e pense, querido. A salvação não vem da gente, é dom de Deus. Ela é pela graça. Não pode ser paga nem com ouro, nem com prata, porque o sangue de Cristo validou no Calvário, o altar dos altares, a nossa salvação, a nossa redenção. Esse presente nos foi dado, o reino é tomado à força. A gente precisa se envolver com essa causa para participar desse evento. Eu quero dizer a você, quanta gente com intelectualidade, com formação acadêmica, com diplomas, com canudos, infinitamente, gente com a capacidade de raciocinar, gente que fala tantos idiomas, gente que tem a facilidade para interpretar os textos, mas que tem uma dificuldade de se envolver com a prática daquilo que teoricamente ensina as pessoas. O Senhor precisa de pessoas que queiram se comprometer com a causa do reino e não apenas ensinar aos outros. Pense nisso. Essa palavra é a palavra que vai curar esse doutor. Essa palavra é a palavra que vai tratar esse mestre, esse rabi que está ferido. Afinal de contas, Jesus, quando ele foi questionado pelo fato de que, ainda que houvesse uma rivalidade, ele também era tratado por mestre, por rabi. Aqui é de líder para líder. Então esses confrontos na fé são o que vão nos fazer praticar aquilo que o reino nos exige que venhamos a praticar diante da sua vontade. Deus abençoe, em nome do Senhor.